uma pergunta que eu coloquei em todos os posts. Você faria igual? Você acha que você poderia? Você concorda? Você perdoaria esse pai? Mas antes da gente chegar nessa resposta, não nós, mas que as pessoas pensem, me conta que crime é esse. Então, Beto, é interessante, né? Eu não tinha conhecimento. Quando Também surgiu, não. né, a ideia de falar a respeito, o tema é muito interessante, porque a gente vai falar de vingança, né? Ou do descrédito que, principalmente no Brasil, existe com relação à justiça, né? E essa sensação de impunidade que nós temos, né? Você vê agora o que aconteceu. Nardoni, né, foi solto aí segunda-feira, o Ministério Público interpôs aí, né, uma ação. Ele foi solto. Então, mas ele foi solto, né? Então é essa sensação. Eu já vi a mãe, a Ana Carolina, comentando a respeito. Essa sensação é muito ruim, né? Não tem como você falar, não, eu não vou sentir isso, eu vou achar que não. Você se sente lesado, né? E essa sensação pode levar a esse tipo de comportamento de fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, aproveitando que você está falando, hoje eu fiz um caso de manhã aqui com um delegado, que eu vou soltar em breve, vou contar só a história maior, só para entender. Uma mulher quer se vingar da vizinha, porque a vizinha descobriu que essa mulher estava fazendo contas no nome dessa mulher e a mulher pagando. Essa mulher que estava pagando a conta da outra tinha um filho, tinha um filho. 6 anos. Essa vizinha cuidava desse filho para ela como babá durante o dia. Ela pegou esse menino de 6 anos, matou a pedrada, enforcou porque ela queria se vingar, porque a mulher descobriu que ela era uma estelionatária. Ela era uma estelionatária. Exato. A criminosa se vinga da vítima. Isso aconteceu em 2017, o julgamento foi em 2019. Em 2023, ela está solta com tornozeleira. É o fim. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ela ficou menos de 6 anos. Ela ficou 5 anos presa. Exato. Ela foi condenada a 22 anos. Ela ficou 5 anos presa. Ela está lá em Curitiba de tornozeleira eletrônica, solta. Então, quando você olha, corrobora exatamente com o que você disse do Nardoni. E essa ausência que a gente tem muito forte de que, tudo bem, aconteceu um crime, mas pelo menos o Estado vai conseguir fazer justiça por mim. Isso não tem. Não tem, eu te devolvo. Sinto muito. Você. Gente, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa sensação de impunidade aqui no Brasil. Infelizmente, tá? Só não tem quem está ligado, né, ao criminoso, ou é o próprio criminoso. Vai para ele, tá tudo bem, né? Como eu soube de um juiz que falou, não, mas para que endurecer as leis? E se acontecer com meu filho? Então você vê. E se meu filho estiver dirigindo se meu filho estiver dirigindo e, né, mata um cara, passa por cima, faz um strike na rua bêbado, imagina, eu vou querer que meu filho cumpra. Então, para você ver a distorção em termos de caráter, de educação, de cidadania, de cidadão do bem, de um juiz comentar esse tipo de coisa, nós temos parlamentares, porque não é o juiz que faz as leis, são os parlamentares que nós votamos e colocamos lá. Eu já ouvi de parlamentares isso, mas para que eu vou fazer isso? Ou quando eu ia lá, falar, olha, eu sou da perícia, eu era presidente, né, da associação. Nós precisamos. Ele falou assim, mas quantos vocês são? Ah, não, voto? Não, 3 mil pessoas, muito pouco. Não vale a pena. E o que você vai poder fazer por mim? Quer dizer, mas você vai me ajudar? Se meu filho, e se eu me colocar numa enrascada? Eu tenho possibilidade de chegar na perícia e a perícia me ajudar? Gente, não tem cabimento você ouvir um negócio desse, de um parlamentar. Não. Então, esse caso, especificamente, aconteceu em 2019, né, que aí nós fomos pesquisar e levantamos, e é a história do Florisvaldo da Silva. O que aconteceu? O filho dele, de 22 anos, foi morto por um outro rapaz de 21. Morto a facadas, numa madrugada, né, de 1º de abril de 2019. E, assim, o motivo são aqueles motivos absolutamente fúteis, não tem explicação, foi por causa de uma discussão de futebol, gente. Discussão de futebol. O outro, de 21 anos, mata o outro de 22, são 2 jovens começando a vida, dá 9 facadas no outro, e os ferimentos foram extensos, evidentemente, acho que foi na rua ou na frente de algum lugar, mas ele ficou ali na rua, o rapaz, eviscerado. Já comentei com vocês que ferimento na região abdominal
provoca esse tipo de coisa. É uma região muito mole, né? A faca, se ela estiver afiada, ela desliza aí, Beto, e vai fundo. Porque não tem osso ali, nada, né? Ela vai fundo, se for pontiaguda, abre e, infelizmente, acontece o que a gente chama de evisceração, que é muito feio. Né? O que é evisceração? Literalmente... Os órgãos saem, Beto, porque nós temos a pele aqui toda que segura. Quando você abre... Não é até tática de guerra, assim, de você cortar aqui, porque o cara não vai ter como... Também. Isso já acontecia. As pessoas abriam, né, a barriga do indivíduo, porque ele vai ter que ficar segurando os próprios órgãos. E não vai adiantar nada, porque não vai virar uma septicemia. Aquilo vira, você acaba morrendo muito difícil, né, Beto? Você sobreviver a isso. A primeira coisa são os intestinos que saem, é um negócio... Né? Então, vocês podem imaginar. O pai fica sabendo disso, corre até o local e vê o filho naquela condição. Então, aquilo para ele foi mortal. Nós vimos aí os depoimentos dele, as entrevistas, e ele diz, aquilo foi... Eu enxergar meu filho sem vida e naquela condição, isso não se faz nem com animal. Né? Porque a gente sabe, quando você vai matar um porco, principalmente em área rural, tal, mata, você vai abrir, vai eviscerar, tira-se, inclusive, as tripas do bicho, fazia-se isso, para fazer linguiça e tudo mais. Tal. Então, é a mesma coisa, viu, gente? Não tem diferença, não, Sim. no ser humano. Eu já fiz vários casos assim, né, que tem essa evisceração. É uma cena. Para nós, que somos profissionais disso, que lidamos, já é uma cena. Triste você ver isso. Você imagina para um pai, né, ver o filho naquelas condições. Isso aconteceu na madrugada já do dia 1º. É umas 4h30 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã. Às 9 horas, esse pai encontra o rapaz, claro. Porque ali, eu acho que eles se conheciam todos, alguém já deve ter batido para o pai e falou, olha, foi o Lincoln. Né? Então, o autor era o Lincoln Martins Rodrigues, de 21 aninhos, hein? Matou o outro de 22. E aí, o que conta o pai? Ele chegou, é esse o rapaz, jovem, né? Demais. Esse é o que mata o filho dele. Esse é o que matou. O filho do rapaz, os dois. Bonitinhos, jovens demais, começando a vida, gente. Ele diz, o pai, que ele foi lá para conversar, para querer entender por que ele fez isso. Ele já foi armado. Então, antes de ir para lá, ele já passou no lugar, comprou uma arma, uma 9mm, municiou e foi armado. Então, assim, eu não pretendia fazer isso. Mas então, por que você compra uma arma? Né? Então, a gente vê que ele estava na força do ódio ali. É porque foi uma pistola, né? Foi uma pistola. Não foi uma coisa de momento que pegou aqui. Não, eu peguei um pedaço de pau, né, e falou, eu vou acertar, então eu vou pegar uma faca, vou fazer do mesmo jeito. Ele foi lá, comprou a arma, uma 9mm, que inclusive é de uso restrito, não sei como é que ele conseguiu, essas coisas as pessoas conseguem aqui no Brasil, não tudo. E sabe onde ir comprar. E sabe onde comprar, porque né? se você falar, Beto, vamos, onde eu compro uma arma? Então, eu falo, não sei. Vai numa loja oficial e tenta comprar uma 9mm. Você não consegue, você tem que mostrar a tua carteira. Sim. Né? De polícia. De polícia. Falar, eu sou policial, tanto para você ter o porte, né, o registro e o porte. Muito bem, conseguiu a arma. Ele disse que começou uma discussão, ele perguntou se foi ele que tinha feito, ele negou 3 vezes, mas, na última vez, ele falou, fui eu mesmo, e aí? Já está lá, vai lá ver, larguei ele lá e tal. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Né? Então, deu uma provocada. Quer dizer, o indivíduo já estava com aquele sentimento todo, né, de dor, de perda, e o filho morrer daquela maneira. Ainda o outro vai chegar e falar assim, e daí, o que você vai fazer? Aquela coisa, sabe, de ousadia, de desrespeito que tem, né? Muitos jovens ainda viram um senhor, aí ele puxou a arma e deu um tiro na cabeça. Ele falou, eu até pensei que ele fosse resistir. Aquele momento que ele falou, eu até pensei que nem tivesse acertado direito. Que nem tivesse acertado direito, e nem que fosse, né, morrer. Mas ele ficou 2 dias no hospital e morreu, o rapaz. Né? Aí, investigação da polícia, ainda demorou 1 mês, aconteceu em abril. O Florisvaldo, ele acaba sendo... então ele foi preso mesmo Ele foi preso no dia 6/5. Então a minha abertura não está errada, tá? É porque ele mata horas depois. E foi preso praticamente 1 mês depois. Porque a polícia... Mas ele não fugiu, não. Ele continuou, o pai... Ele estava indo trabalhar normalmente. Ele estava indo trabalhar, gente. Eu acredito que ele já sabia que em algum momento ia chegar nele, mas ele não fugiu da raia.
Né? Então, isso é um fator interessante. Ele tem consciência do que ele fez, ele sabe que foi errado, mas ele não fugiu, ele continuou com a rotina dele. E aí, um mês depois, a polícia chega até ele, através da investigação, não foi o que aconteceu, né? Eles tinham 2 casos, né? Um rapaz morto a faca, depois o outro, tiro na cabeça, né? E estavam ligados os casos, mesmo próximo, né? Mesma idade, mesmo tudo. Mesmo tudo. E claro que a polícia, através da investigação, soube que quem matou, né, o João Pedro, foi o Lincoln, e ele, tá bom. E quem veio aqui no mesmo dia, né, horas depois, e foi preso. Mas aí o que acontece? Depois de um mês, foi tudo assim. Dia 5/7 ainda de 2019, ele foi solto. O delegado entendeu ali no momento, e a justiça, porque o delegado também não faz isso sozinho, não, viu, gente? Eu vou soltar esse cara. Não, o delegado ele tem que não passar para nada. apreciação. Exatamente, tá? Então não é o delegado. E também não é nem o juiz, é a lei. É a lei. Eles entenderam, não foi flagrante, porque foi pego um mês depois, e também o delegado acabou falando, olha, não é o correto, ele poderia ter vindo à polícia, olha, eu sei quem foi, o cara está lá, naquele lugar, ele poderia ter utilizado esse tempo que ele foi comprar a arma voltada lá, para ir na polícia. Certo, gente, moralmente correto? Não está. Né? Nem eticamente. Se a gente for levar pela ética, pela correção, não está. Mas ele também não está negando. E ele falou. A polícia chegou e falou, não, fui eu. Não me arrependo. Para mim... e ele chorou muito, né, quando ele comentou isso. Ele falou, eu queria que ele, né, ele chora pela morte do filho. Pela morte do filho. Pelo rapaz, não. Ele falou, eu fiz o que eu achei que tinha feito, não era para ter feito isso com meu filho, ele merecia. E veja, ele não foi tão cruel quanto o outro. Né? Ele poderia chegar e falar assim, não, agora eu vou também. Você deu 9, eu vou dar 10 facadas em você, eu vou te abrir todinho e tal. Você vê como a cena foi chocante para ele. Ele pega uma arma, que é aquela coisa que é à distância, se aperta um gatilho. É muito diferente de você pegar uma faca e falar, agora eu vou também te cortar todo. Então, você vê bem o nível de como a coisa ficou restrita à perda do filho, né? À dor de ver o filho naquela condição. Né? Ele não extrapolou a ponto de chegar e ser mais cruel ainda do que o outro. Né? Toda morte é morte, né, gente? Não tem morte que não é cruel quando é nesse aspecto. Sim. É uma morte, né, provocada. Né? Mas aí ele foi solto. Dia 5/7, o delegado até entendeu o que ele fez. Ele estava movido ali por forte emoção, porque foi na sequência. Ele não ficou até o promotor mesmo põe isso, né? Que é homicídio... Como é que é? Homicídio qualificado que fala? Que é sob violenta emoção. Sobre violenta. Poderia ser uma coisa que amenizasse. Eu não sei se isso é considerado ainda. Mas foi porque tem essa característica, Beto. Porque foi logo na sequência. Ele nem teve tempo. É assim, o filho, ele foi lá ver o filho, provavelmente 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, às 9, ele matou o rapaz. Então, ele estava envolvido com isso. Ele viu a cena, ele ficou extremamente chocado com aquilo. E como estava o rapaz, né? O que chocou a morte e a situação que estava o rapaz. Né? No chão, naquela condição com evisceração e etc. Ele não aguentou. Outra pessoa teria outro tipo de atitude? Sim, mas ele não. E ele assumiu. E estamos até agora... No momento, eu não encontrei nada que reportasse se vai ser julgado, se teve pronúncia do Ministério Público, como é que está. Provavelmente, ele deve passar por um julgamento. Eu acredito que sim, porque não dá para fugir disso. Uma hora ou outra... Ele pode pegar, de repente, 4 anos de cadeia só, mas daí ele já acho que nem vai preso nessa parte. Se for assim, né? As pessoas tendem a entender o Floresbaldo, não é? Nós temos, todos nós, viu? Temos isso, Beto. Algumas pessoas menos, outras mais. Essa coisa, sabe, de quando você é prejudicado, você sofre uma injustiça, essa coisa de revidar. Eu não aguento isso, né? Tanto com você, quanto com as pessoas que você ama, que você cuida, que estão próximas de você. Então, a vingança não é só para o indivíduo que sofreu a ofensa, a injustiça, a agressão, foi prejudicado de qualquer maneira. Né? Também você se vinga pelas pessoas que estão próximas. E a gente tem casos notórios, não só aqui, né, no Brasil. Tem na Bolívia casos icônicos da mulher que deu 100 machadadas, né, no marido. Ela chega em casa e vê o marido, ela vê o marido
estuprando a filha de 5 anos. Esse caso é muito conhecido na Bolívia. E quando ela chega, ele ainda chama, vem aqui, vem participar também. Ela... O quê? É. Quer dizer, se você sabe de um caso, você fala, o que você faria? Você fala assim, um momentinho, que eu vou buscar o celular para filmar, né? Ou eu vou chamar a polícia para isso. Quer dizer, ela vê o marido estuprando a própria filha, era o pai. Uma menina de 5 anos, ela chega do trabalho e ele ainda convida. Ah, você não quer entrar aqui, né? Pô, ela não achou, não foi procurar o celular, ela achou um machado. Ela achou um machado e matou o indivíduo. Tinha mais função naquela. Parece a 100 machadadas. A história que a gente ainda vai fazer se você a gente souber mais coisa, porque não tem muito mais daquela. Eu não sei se é a enteada dele, a mulher dele que pega o cara na cama com a filha. De 5 anos que a gente ia fazer agora. Aquele lá a que você menina mandou. de 7 anos, 8 anos. Essa que nós íamos fazer. Não tem mais nada. A polícia tirou ele de lá porque ele ia ser... Já estava sendo. Estavam batendo nele e ia dar com pau ali. Porque aquilo foi um escândalo, né? Vocês devem ter visto. Mas, Beto, tá um atrás do outro. Agora eu vi o outro pastor. Né? Ela entra filmando. O pastor que deu beijo na boca da filha. Dá beijo na boca da filha, fala que ela é gostosa. Depois, não, eu não fiz isso. Não, eu fiz, mas isso é um carinho. Não, gente, isso não é carinho. Tá? Nós desempenhamos papéis. O cara tem que ser pai. Ele não tem que falar que ele nem tem que enxergar que se a filha é gostosa, se é menos gostosa, se ela está comível. E ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro, é. Ele fala, porque quando ele tiver teu namorado, vai falar, eu peguei antes de você. É de um pastor. Nível... É de um nível. E as pessoas dão risada. Acho que a risada é a pior coisa que tem ali atrás. Não, né? E eu vi muita coisa assim. As pessoas ficam horrorizadas com o negócio do show da Madonna, que ela sempre fez isso. Gente, eu tenho a idade da Madonna. Quando ela começou lá em 85, desde sempre eu acompanho ela. E ela é uma performance, ela é artista, as pessoas misturam isso com uma série de coisas. E aí não ficam horrorizadas, né? Acha bonito dar risada quando o pastor fala isso. E hoje eu vi outro vídeo de um pastor que foi pego também abusando da sobrinha de 6 anos. E tá a mãe da menina falando, como é que você faz? No começo ele falou, não, olha, não teve penetração, sabe? Ela falou, mas ela está machucada. E mesmo que não tivesse? E mesmo que não tivesse. Não, realmente houve aquela lascívia, mas eu quero pedir perdão. Beto. Quem perdoa é Deus. Você já dá um tapão, né? Não dá vontade? Eu não posso ficar. Eu não estou fazendo. Eu não posso. Não posso, porque eles vão falar que eu estou. Não incentivando a violência. Incentivando a violência. O desejo que se dá. Quando você vê. Porque, por exemplo, se você pega filmes sobre vingança, você sempre torce para que a vingança aconteça. Sempre. Tem aquele filme. Estou tentando lembrar o nome, é o aquele Charles Bronson. Aquele que é do Desejo de Matar. É o Desejo de Matar. Tem o Desejo de Matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que o primeiro é porque os caras é maravilhoso. A mulher depois mata a filha. Sim. Ele vai estar sempre matando essas pessoas. Ele está sempre no desejo de vingança. Desejo de vingança. Eu assisti a todos, porque isso daí é a década de 80 inteira. Sim, assisti todos também. Sim. Passava sempre depois do Fantástico. Charles Bronson. Charles Bronson mesmo, né? O nome... Charles Bronson. Quem não torceu por ele? Acho que é impossível não torcer. Tempo de Matar, que é maravilhoso, com o Matthew McConaughey. Eu não sei falar. Matthew McConaughey, que é o Matthew McConaughey com a Susan Sarandon. Não é com a Susan Sarandon? Susan Sarandon não. Desejo de Matar. Aqui, ó. Esse é o Desejo de Matar. E é a Time to Kill, que é com a Sandra Bullock. E o Matthew McConaughey. Ela ajuda ele, sim. E é o ator que é negro, meu Deus. Que ele é fantástico, eu não estou lembrando o nome dele agora. Gente, pega aí Tempo de Matar. Ele que fez Pulp Fiction, ele fez vários filmes. Sim, ele mata... Ele mata todos os homens envolvidos no estupro, tortura da filha dele. Né? E aí tem uma composição, no sul dos Estados Unidos, entra o racismo... Ali é o... Aquele cara, ele fez o... Jackson, é alguma coisa Jackson. Samuel L. Jackson. Isso. Maravilhoso. Gente, esse filme, se ele você fez não Pulp assistiu... Fiction, que eles ficam falando do quarteirão com queijo do McDonald's. Muito bom. Não, Pulp Fiction, se vocês não assistiram, assista. Né? Foi uma coisa que trouxe novamente Ali a Caroline fala John que é o primeiro superchat da vida dela e é só para elogiar minha musa que está lindíssima. Opa, obrigada, minha querida. Só porque apareceu ali, já falei falar. Gente, então, esse filme também é maravilhoso. E tudo que está por trás, porque ele vai responder. O Homem Os caras estavam saindo, eles foram absolvidos. Então, ele mata os indivíduos no tribunal, quando eles estão descendo, né? Um júri todo de brancos, né? De homens brancos e tal. E aí, como o advogado, que é o Matthew aí,
McGonaghy. É o Matthew McConaughey. McGonaghy. É o Matthew McConaughey. Matthew McGonaghy. É que eu aprendi a falar o nome dele porque eu achei ele um gato. E quando ele apareceu nesse filme, foi o primeiro filme dele, A Time to Kill, assim, grande. Eu fui aprender a falar o nome dele só para poder falar o nome. E ele é casado com uma brasileira lindíssima também. Né? Carol Ribeiro, acho. Ele e o outro garotinho lá que fez o Ripley lá, o talentoso Ripley. O Matt Damon? É casado com uma brasileira? Damon, casado com uma brasileira também. Ah, olha só, que danada. Interessante. E, gente, esse filme é maravilhoso, assistam. E tem todas essas questões delicadas. É um branco defendendo um negro, né, no sul dos Estados Unidos, e entra a questão racista. Então, a gente vê que isso é universal, Beto. Tá? O problema, quer dizer, sempre é um problema, claro. Porque você fala, olha, o que esse indivíduo fez comigo, eu vou lá e fiz mesmo, porque no momento eu fui tomado de uma emoção, de uma indignação tão grande, né? Que eu não me contive. Que é a violenta emoção, agora, no caso violenta emoção. Agora, tem gente que parte para a vingança em cima de coisas muito perigosas, como essa. Quer dizer, a mulher é uma estelionatária, criminosa, e ainda cuida de uma criança. Babá. Quer dizer, que caráter, que sentimentos tem essa pessoa que é capaz de, para se vingar da mãe do menino, da vítima, gente, que descobriu que ela estava roubando, pegando o cheque, falsificando. O estelionatário é isso, é a vida toda. Só que ela ultrapassou uma linha importante ainda, porque tem estelionatário que não parte para a violência assim. Sim. Ela é capaz de pegar uma criança e torturar, e pendurar pelo pescoço, e matar com pedra, gente. E aí o que acontece? Está solta, né? Esse é o pior, né? Se você fala assim, não, é prisão perpétua. Então, e aí você não tem a sensação da justiça. Da justiça. Tem um filme que é óbvio que eu não vou lembrar agora o nome do filme, nem do ator que eu acho ótimo, mas a história é o seguinte: entram dois caras que violentam e matam a mulher dele e a filha dele. E eles vão presos. Só que eles vão ser soltos. E esse cara está esperando eles saírem. Quando eles saem, esse cara, o que ele faz com esses dois abutres? Só que quando você está assistindo uma ficção, você se permite, se liberta. Se permite, claro. Que você quer mais ver esses dois catarse, sofrendo. O problema é quando isso vem para a vida real. Para a vida real. Que é o caso Floresberto, que eu fico sempre naquela coisa, isso não é ficção. Floresvaldo, né? Floresvaldo. Exato. Como conversar sobre isso sem incentivar? Sem incentivar. Né? A gente tem que entender, gente, é explicar. Justificar é uma ação, mas tem gente... Aqui, outro caso famoso é daquela que aconteceu na Alemanha, da mãe que matou o indivíduo no tribunal, e teve uma americana também agora. Agora, essa... Que ela dá um tiro parece que é na câmera. Sim, o indivíduo estuprou e matou a filha dela de 7 anos. Entendeu? E ela... Com aquele casacão, assim, ela vem com um casacão dentro do tribunal, ela mata. Ela pegou 6 anos de cadeia. A justiça entendeu que ali também foi... olha violenta emoção mesmo. Violenta emoção. Ela estava absolutamente indignada. Ela viu que o cara ia pegar, sei lá, um determinado tempo de cadeia. Não sei como é na Alemanha. Né? Nos Estados Unidos, essas coisas, talvez a gente tenha mais conhecimento. O cara não ia ficar 6 anos na cadeia. Nos Estados Unidos, ele pode pegar uma prisão perpétua, sem direito a condicional, né? Que é uma coisa que parece que, claro que não vai trazer a pessoa de volta, é claro que você vai sofrer por isso. Você pode passar a vida toda sofrendo, né? Por conta dessa morte, dessa perda. Mas você ainda tem uma sensação que a justiça foi feita. E nos estados que tem a execução, em geral, as pessoas vão lá assistir. Eles têm o direito de assistir. E tem familiar de gente que vai lá e quer ver o cara morrer. Apesar que, eu sempre digo que, não numa cadeira elétrica, que é algo muito, um enforcamento, mas essas injeções letais, às vezes acontecem algumas coisas erradas, né? Mas, em geral, eles têm mais dignidade ali na hora da morte do que foi dada à vítima dele. Entendeu? Que é estuprada, que é esfaqueada, que é amarrada, que é torturada. Ali ele toma um sedativo. Deveria. A gente sabe também que tem casos, aí já houve casos nos Estados Unidos, que o negócio deu errado, a pessoa não morre, demora, volta, vai. Né? Tem umas coisas assim também. Mas é interessante como as famílias comparecem, Beto. E fica lá esperando. É uma coisa humana. Não dá para você falar assim, olha, eu não sinto.